Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiane Marques Torquato, sou enfermeira, docente do Instituto Federal de Goiás, Campus Águas Lindas, e estou aqui hoje, dia 9 de 3 de 2026, gravando a terceira aula do projeto de ensino intitulado Vidas em Suas Mãos, Capacitação em OVASI e Parada Cardiorrespiratória. Nessa terceira aula, vamos aprender um pouco sobre OVASI em adultos, em obesos e em gestantes. Bem, o que você vai aprender hoje? Primeiro, OVASI em adultos, em obesos e em gestantes. Segundo, manobras de desengasgo. Terceiro, cuidados a serem tomados. Quarto, há diferenças entre as manobras de cada classe, adultos, obesos e gestantes. E quinto, por que os procedimentos em obesos e em gestantes são iguais. Bem, iniciaremos falando sobre OVASI em adultos. Ela ocorre quando há obstrução das vias aéreas por corpo estranho, líquido, sólido ou objeto em adultos, que impede a respiração eficiente. As causas e fatores mais comuns são alimentos, alguns tipos de alimentos, como alimentos pegajosos, redondos, grandes, conduta também, má mastigação ou mastigar rápido, conversar e rir enquanto come. A idade também é um dos fatores, né, que pode causar OVASI em adultos, principalmente em idosos. A idade avançada prejudica a boa deglutição. Bem, então se um adulto engasga, como que eu devo proceder? Primeiro, chame ou peça a alguém para chamar o serviço de emergência. Segundo, posicione, fique lateralizado atrás do adulto, conforme mostra a figura. Terceiro, faça um estímulo, né? Estimule o adulto a tossir. Vamos pedir para ele tossir. E às vezes, aqui no terceiro passo, o adulto ele já desengasga. Mas se ele não desengasgou, ele ainda continua, né, com OVASI. O que nós vamos fazer? Vamos inclinar esse adulto para frente e vamos dar 5 tapas, né? Cinco golpes entre as escápulas. Às vezes ele desobstrui ali, ele vai desengasgar, mas se ele ainda continuar engasgado, aí nós vamos para o quinto passo. Vamos fazer a manobra de Heimlich. Vamos abraçar o adulto por trás, fecha uma mão e posiciona acima do umbigo. A outra mão envolve a primeira, segurando o punho. Faça compressões rápidas para dentro e para cima. Então, às vezes, a gente tem que fazer os 5 passos para o adulto desengasgar. E se a gente fez os 5 passos e ele ainda não desengasgou, a gente vai intercalar entre os 5 tapas na escápula e a manobra de Heimlich, tá? Então, vamos continuar esse ciclo até que o adulto desengasgue ou ele perca a consciência. Caso o adulto não desengasgue e venha ficar inconsciente, vamos iniciar a RCP, que será um assunto de aulas futuras. Bem, primeiro passo: apoie a mão na frente, incline a vítima e forneça 5 golpes entre as escápulas. 1, 2, 3, 4, 5. Segundo passo, você vai fazer a manobra de Heimlich, que agora é chamada de manobra de compressões abdominais. Feche a sua mão, posiciona um pouco acima do umbigo, abrace com a outra mão e faça um movimento forte para dentro e para cima. Aqui eu não estou fazendo forte para não machucar, mas se for uma vítima de engasgo grave, tem que fazer com a força total. Você vai intercalar esses 2 movimentos até o desengasgo. Então, o vídeo mostra de forma clara e objetiva como deve ser a manobra de desengasgo em adultos, né? Então, primeiro, vamos chamar ajuda, vamos posicionar lateralmente atrás do indivíduo, né? Vamos estimular que ele produza a tosse, né? Que ele tussa. E aí, depois, nós vamos inclinar ele para frente, dar 5 golpes nas costas. E, por último, fazer a manobra de Heimlich, até que o indivíduo desengasgue. Bem, e agora vamos falar um pouquinho sobre OVASI em obesos e em gestantes. A OVASI em obesos, né, é uma obstrução das vias aéreas por corpo estranho, alimento, líquido ou objeto em obesos,
que impede parcial ou totalmente a passagem de ar, comprometendo a respiração eficiente. Quais são as causas mais comuns, né, de ovácea em obesos? Alimentos, como alimentos pegajosos, redondos, grandes e difíceis de mastigar. Anatomia, o acúmulo de gordura na garganta e também na cavidade ali abdominal, ela dificulta, né, a passagem correta de alimentos. Então, ela tem um deslocamento ali de alguns órgãos que vai fazer com que a pessoa ela tenha mais refluxo, né, ela tem uma dificuldade maior de deglutir o alimento e de processar o alimento também. E conduta, mastigação e deglutição rápida, falar enquanto come também, ou rir enquanto come. E a ovácea em gestante? A ovácea em gestante é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho, alimento, líquido ou objeto, em gestantes, que impede parcial ou totalmente a passagem de ar, comprometendo a respiração eficiente. Quais são as causas mais comuns de ovácea em gestantes? Alimentos pegajosos, redondos, grandes e difíceis de mastigar. Conduta, mastigação e deglutição rápida, falar ou rir enquanto come. E o refluxo gástrico, né? Em gestantes tem maior incidência de refluxo. E o conteúdo gástrico ou alimento regurgitado pode ser aspirado, causando obstrução. Então, uma gestante com idade gestacional avançada, ela também tem alteração ali dos seus órgãos internos. E aí ela está mais propensa a ter refluxo. E aí esse refluxo pode, né, voltar, o alimento pode voltar e cair na cavidade respiratória. E a gestante, ela tem um quadro, né, pode ter um quadro de obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Bem, e aí como, né, se caso tiver um obeso ou uma gestante com idade gestacional avançada, como deve ser a manobra do desengasgo, né, nesse público? O procedimento é o seguinte: vamos chamar ou pedir ajuda, né? Posicionar, fique lateralizado atrás da pessoa. Vamos estimular a tosse, igualzinho lá no adulto. Então, até aqui, ó, tudo é igual. O quarto passo, né? Inclinar a pessoa e realizar 5 tapas na região entre a escápula. Então, se nós formos olhar, 1, 2, 3 e 4 é a mesma coisa que a gente faz os primeiros socorros de ovácea em adultos. O que vai mudar é a manobra de Heimlich. Porque a manobra de Heimlich em obesos e em gestantes não é feito com pressão abdominal, é feita com pressão torácica. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Como que nós vamos fazer essa manobra? Vamos abraçar o obeso ou a gestante por trás, feche uma mão e posicione na região do tórax, não é mais acima do umbigo, é na região do tórax. A outra mão envolve a primeira, segurando o punho, e faça compressões rápidas para dentro e para cima. E vamos continuar o ciclo, né? Vamos repetir tanto tapa, inclinar, né, a vítima para frente, quanto ali a manobra de compressão no tórax, até que o obeso desengasgue, ou a gestante desengasgue, ou até que ele perca a consciência. E se ele perder a consciência, né, se ele ficar inconsciente, nós vamos iniciar RCP, assunto de aulas futuras. Então, para deixar bem claro e bem frisado, a única diferença do socorro, né, de ovácea em adulto com obeso e gestante é a posição da mão na manobra de Heimlich, que no adulto a gente coloca a mão na parte abdominal e já no obeso e na gestante com idade avançada, né, de gestação, a gente coloca na região torácica. Então, a gente tem que lembrar que essa manobra de desengasgo aqui ensinada, ela só serve para gestante com idade gestacional avançada. Então, quando aquela gestante que você olha e você vê que ela está grávida, né? Aquela que está no início da gestação, a gente faz a manobra como faz em adulto. Bem, por que acontece nessa diferença no procedimento entre adulto e obeso e gestante? Em adultos, a manobra de desengasgo é a mesma aplicada em criança de 2 a 8 anos. A única diferença é que o socorrista no adulto ele vai atuar em pé. Já em criança, pode ser necessário que ele ajoelhe-se, né? Em obeso e gestante, a manobra é adaptada, então ela é colocada ali na parte do tórax.
visto que a gestação avançada e o excesso de tecido adiposo na região abdominal em obesos altera a posição dos órgãos internos. Por isso que a manobra ela precisa sim ser adaptada, tá? Bem, essas são algumas referências utilizadas no desenvolvimento, né, dessa aula. Obrigada por participar do projeto de ensino Vida em Suas Mãos, Capacitação em Ovácia e Parada Cardiorrespiratória. Essa aula, né, foi produzida pelo aluno Rafael Fernandes Alves e revisado por mim. Agora vocês, né, se necessário, assistam novamente a aula e lá no Moodle teremos um questionário para ser respondido relativo também a essa aula. Um abraço, até a próxima aula.